Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e como todos os que já me acompanham sabem, nós temos discutido aqui frequentemente a respeito de várias questões de cunho internacional que nos interessam grandemente porque, direto ou indiretamente, acabam nos afetando também, por mais que nós estejamos longe dos círculos decisórios, né? Aquilo que a classe dominante decide acaba nos afetando. Discutimos várias questões aqui, analisamos os fatos que estão acontecendo, sem pretensão de influenciar neles, mas apenas de entendê-los, dentre os quais cito, por exemplo, as questões da suposta e muito provável vindoura crise econômica e financeira mundial, de proporções ainda não vivenciadas por essa geração e nem pelas gerações recentes. Temos discutido, e bem pouco, inclusive temos de passar a tratar mais desse tema, a respeito dessa possibilidade do retorno do flagelo, através de uma variante nova, e temos mais do que tudo discutido a respeito desta G que está envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que tem sim envolvido cada vez mais nações e que nós temos dito que, se não for refreada, eventualmente pode acabar redundando em uma terceira G mundial. E como prova daquilo que nós viemos dizendo, a gente tem demonstrado que mais e mais países acabam sendo envolvidos direto ou indiretamente, como por exemplo o Brasil, quando o mandatário do nosso país acabou fazendo algumas declarações que acabaram repercutindo bem em relação a alguns países e mal em relação à visão de outros países. A mesma coisa agora nós podemos ver em relação à África do Sul. Aqui no site do Washington Times, vocês estão vendo aqui na tela, há uma matéria dizendo que uma escarapuça lateral na G envolvendo a Rússia e a Ucrânia está eclodindo na África do Sul. Acusações dos Estados Unidos e possível visita de Putin estão colocando o governo da África do Sul na berlina. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Joanesburgo, apesar de ficar a milhares de quilômetros de distância da linha de frente da Ucrânia, na África do Sul, né? De repente se vê no meio de uma disputa diplomática entre os países envolvidos lá naquela disputa. Houve um movimentado final de semana, né? Eu não vou focar, já aviso aqui, não vou focar só nesse artigo, só quero comentar ele para depois passar para o artigo principal que nós vamos analisar aqui. Houve um movimentado final de semana lá na África do Sul, porque o país, né, teria sido acusado de ter recebido um navio russo chamado Lady R, que teria recolhido então equipamentos de ataque e defesa para serem utilizados na G e levado eles para Moscou. Ou seja, a acusação é de que supostamente a África do Sul estaria fornecendo equipamentos de ataque e defesa para a Rússia. Então, isso colocou o presidente Cyril Ramaphosa falando por telefone com o presidente russo, né, Vladimir Putin, e com o ucraniano Volodymyr Zelensky, abordando uma série de alegações obscuras no caso dessas questões aí de equipamentos de ataque e defesa. O secretário de Estado americano Antony Blinken telefonou também ao ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano, Naledi Pandor, procurando esclarecer se isso aconteceu ou não, o que está acontecendo afinal de contas. E também questionou essa questão aí de se Putin vai realmente visitar a África do Sul ou não vai. E o Cyril, né, o Ramaphosa, então, ele estaria aí tentando se equilibrar entre um país e outro, mantendo boas relações, se possível, com os Estados Unidos e a administração do atual mandatário Biden, mas também com a Rússia, com quem eles também têm laços históricos, porque antes dela ainda, a União Soviética teria ajudado a apoiar o apartheid, né? Aliás, a luta contra o apartheid, desculpe. E também, né, lembrando que a África do Sul e Brasil, China, Rússia, enfim, são membros do BRICS, e eles têm agora recentemente conversado a respeito da ideia do lançamento de uma moeda única e alguns, né, pressionando pelo abandono do dólar como uma moeda de troca de importação e exportação internacional. Inclusive Brasil e China já passaram a negociar com moedas próprias, né? Mas evidentemente que isso para os Estados Unidos não é bom e eles têm pressionado tanto o Brasil quanto a Índia, e agora nós vemos essa pressão também em cima da África do Sul. O que será que está prestes a acontecer, né, pessoal?
Num outro site, o Responsible Statecraft, que quer dizer o estadista responsável, nós vemos uma outra informação. Antes de nós analisarmos esse artigo aqui, pessoal, eu quero lembrar a vocês que os Estados Unidos eles têm uma característica que difere aqui do Brasil, é que eles têm grupos de discussão de assuntos de interesse, né, desses grupos. Não necessariamente grupos ligados ao governo, podem ser grupos de civis, de empresas, são os chamados think tanks, eles têm essas organizações. Então eles acabam dentro dessas organizações formulando ideias, propostas, e às vezes acabam saindo artigos que são publicados em sites deles ou de terceiros, às vezes em revistas, e alguns think tanks acabam tendo seus próprios meios de divulgação de ideias, seja revista, livros, assinaturas de jornais, enfim, até sites, né? E agora nós vemos então publicado nesse artigo aqui, nesse site aqui que eu mostrei para vocês, a matéria dizendo que especialistas em segurança nacional estão dizendo que G na Ucrânia é um desastre absoluto, e esses signatários de uma carta, né, esses especialistas estão dizendo que o conflito poderá ser a ruína do país se eles não se dedicarem a forjar um acordo diplomático que interrompa o que está acontecendo na Ucrânia. É uma matéria agora, do dia 17 de maio, né? Bem recente, escrita por Blaze Mail. Enfim, o que ele está dizendo aqui? Que uma carta aberta pedindo um fim diplomático e rápido para a G na Ucrânia foi publicada na terça-feira em nada mais nada menos do que o New York Times. Os 14 signatários da carta consistiam principalmente de ex-oficiais dos Estados Unidos. Aqui tem o nome deles: Jack Matlock, que é ex-embaixador de Washington na União Soviética. Enfim, vários aqui eu não quero ler um por um, né? Vocês podem ler aqui na tela. Inclusive o Lawrence Wilkerson, que atuou como chefe de gabinete do secretário de Estado Colin Powell, né, que era um homem forte aí no passado no governo norte-americano. Muitos são críticos de longa data da política externa dos Estados Unidos e das políticas pós-11 de setembro. A carta está chamando a G de desastre absoluto e adverte que a devastação futura pode ser exponencialmente maior à medida que potências nucleares se aproximam cada vez mais da G aberta, que é aquilo que eu venho falando há tanto tempo também, de que o mundo está se aproximando cada vez mais de uma G nuclear. Nós estamos agora às portas de uma discussão a respeito, né, de aumentar o teto da dívida norte-americana. Isso é outro fator que pode acabar eclodindo em uma terceira G mundial, pessoal. Está tudo assim muito mais próximo, eu diria até, de uma G mundial do que esteve durante a crise, né, que aconteceu no tempo do Kennedy, né, envolvendo Cuba. Então, ao condenar a invasão e ocupação que eles chamam de criminosa de Putin, né, a carta, ao mesmo tempo, observa que as invasões em série da Rússia por adversários estrangeiros encorajam os leitores a entender a G através dos olhos da Rússia. Na diplomacia, segundo eles, na carta ainda, deve-se procurar enxergar com uma empatia estratégica, buscando entender os adversários, diz a carta. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Em outras palavras, eles estão falando aí de uma estratégia mais, vamos dizer assim, mais prática, né? No sentido de que, olha, às vezes é melhor abrir mão de alguma coisa do que vencer e ao mesmo tempo ter uma vitória de pirro, né? Eles querem ser pragmáticos, no resumo, né? Então eles citam aqui na carta que desde 2007 a Rússia alertou repetidamente que as forças da OTAN nas fronteiras russas eram intoleráveis, assim como as forças russas no México e no Canadá seriam intoleráveis para os Estados Unidos. Ou como esses artefatos de lançamentos soviéticos em Cuba seriam em 1962, né, que foi essa crise que eu citei antes do Kennedy. A Rússia destacou ainda mais a expansão da OTAN na Ucrânia como especialmente provocativa. Então, eles admitem que isso sempre foi alertado pela Rússia, né? Acompanha o texto uma linha do tempo da deterioração entre as relações entre Moscou e o Ocidente, que começa em 1990, quando o secretário de Estado James Baker garantiu à Rússia que a OTAN não expandiria para o leste, até a invasão russa em fevereiro do ano passado.
Então eles foram mostrando como as coisas foram avançando de forma negativa durante todo esse período. Até o momento, eles dizem aqui, os Estados Unidos enviaram 37 bilhões de dólares em ajuda a Kiev. Discussões de alto nível com autoridades em Moscou têm sido raras e várias outras entidades, incluindo China, Brasil e o Papa, assumiram o manto de pressionar por uma solução diplomática. É que para o resto do mundo, né, inclusive para os envolvidos, né, não é interessante que isso aí vá adiante. Lógico que não. Todo mundo teme que, na eventualidade de uma G mundial, tudo se acabe, né? Porque é uma G nuke. E aí, claro, tem toda aquela... Eu nem vou entrar naquele mérito das pessoas que dizem mas não existe equipamento nuke, que isso aí, o que existe é apenas energia nuke, mas independentemente disso, isso aí é uma questão que talvez seja central no sentido de entender eventuais questões da inversão magnética, que eu nem vou entrar no mérito aqui, mas o fato é que, existindo, você acreditando ou não na existência do equipamento nuke, o fato é que a G ela vai ser devastadora de um jeito ou de outro, né? Ou aquilo que ela buscaria encenar, como alguns acreditam, né? Agora, eles dizem, como será o papel de Washington daqui para frente é mais incerto, com relatórios recentes, bem como revelações e vazamentos do Pentágono, sugerindo que o governo continuará apoiando a Ucrânia por meio de contraofensivas antecipadas contra as forças russas antes de possivelmente reavaliar, embora as autoridades tenham contestado essa narrativa. A carta foi intitulada "Os Estados Unidos devem ser uma força para a paz do mundo", exortando o governo do atual mandatário norte-americano a buscar uma solução negociada para encerrar esta G rapidamente. Eles dizem ainda, esta realidade não é inteiramente de nossa autoria, mas pode muito bem ser nossa ruína. Eles querem dizer que, embora só indiretamente eles tenham causado o que aconteceu, não foram responsáveis diretos, né, eles estão passando aí dando um meia-culpa, mas com uma passada de pano. Eles, ao mesmo tempo, dizem que isso pode muito bem ser a ruína norte-americana, e a carta conclui dizendo que, a menos que o país se dedique a forjar um acordo diplomático que interrompa o que está acontecendo lá e diminui as tensões, então essa ruína viria. Pessoal, o Brasil ele não está diretamente envolvido, óbvio. Muitas pessoas acham que com a queda da nação mais importante do mundo, isso acabaria beneficiando o Brasil de uma certa maneira. Eu penso que nada de bom pode vir do que está acontecendo na Ucrânia, nem para um lado e nem para o outro. Eu penso que o mundo ele já está altamente conturbado, como diz aquela frase bíblica, né? O mundo vai de mal para pior, ele tende só a piorar. Quanto mais de violência, de pressão, de opressão, de repressão nós usarmos, a humanidade como um todo, as coisas só tendem a piorar, né? Mas nós não estamos aqui para tentar resolver nada, não temos nem força para isso, estamos aqui apenas para relatar esses fatos e colocar algumas questões aí para que vocês que nos acompanham venham a pensar a respeito, né? E infelizmente me parece que os caminhos aí que estão sendo trilhados por enquanto são rumo à terceira G, mas nada impede que tudo mude tão de repente quanto começou. Vamos continuar acompanhando e trazendo informações aqui para vocês sempre que possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.